impulso, nessa vontade de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita? Primeiro, acho que seria oportuno a gente pensar um pouco nessa sigla aqui, ó. Não vamos nos ater a nomes, poderia ter outras palavras, ser uma outra sigla, né? Isso aí não faz diferença, mas para a gente entender como que nasce o movimento. Por volta de 2010, mais ou menos, por volta de 2010, companheiros em tarefas individualizadas em pontos diferentes do país começaram a ter esse impulso, esse desejo de entender melhor o texto bíblico, utilizando a ferramenta literária espírita. Só que aquela história da tenda de circo, né? A tenda de circo, para ela poder se armar, as estacas devem estar situadas em pontos diferentes, às vezes distantes. Criciúma, em Santa Maria, por exemplo, as estacas têm que estar distanciadas para poder amarrar a tenda, não é assim? Se você colocar as estacas todas juntinhas, você tem uma tenda? Não tem. Então parece, me fica a impressão de que a espiritualidade já tinha lá uma geração inteira de espíritos na vida espiritual que já estudavam o Novo Testamento no plano espiritual, à luz da doutrina espírita, que esse processo não é um processo novo para a espiritualidade. Para nós, sim. Para a espiritualidade, não. E estava lá. Quando você pega o livro Nosso Lar, você se lembra daquele último capítulo, a palavra, acho que é o último ou penúltimo, a palavra do governador. Lembra desse capítulo? Penúltimo, né? O que o governador da colônia faz? Ele pega o capítulo 24 de Mateus e comenta ele, um versículo. Ele comenta um versículo. É a palavra do governador. Então esse processo já era comum na espiritualidade. A gente reencarna, né, nos últimos 50 anos, a gente reencarna nos 50, 60 anos, metade do século XX para cá mais ou menos, com essa impressão boa, né, prazerosa, de que com a chave literária espírita você entende melhor uma parábola, você entende melhor um discurso de Jesus, uma cura que ele fez, um milagre, entende melhor a paixão, né, a crucificação, você entende aquilo melhor. Aquelas pessoas, eu quero estudar isso. Então, tinha a Candice lá em Campo Grande, a Candice Guinter, a minha querida, minha, do Felipe, né? O Felipe aqui no Sul, eu lá em Minas, né? O Rodrigo Melo acompanha lá no Recife, né? O Haroldo Dutra lá em Belo Horizonte, com o Afonso Chagas, o Saulo lá em Brasília. Então, as pessoas espalhadas assim, querendo estudar isso. E aí, o pessoal mais livre, que tinha mais acesso à FEB, né, especificamente o Afonso, o Saulo, o Simão Pedro de Lima, meu conterrâneo lá em Patrocínio, o próprio Haroldo, as pessoas que tinham mais acesso à Federação Espírita Brasileira, que tinham mais trânsito livre dentro da diretoria, foram lá nossos porta-vozes, né? Chegaram para a diretoria da FEB e falaram assim, ó, tem muita gente, muitos grupos do país espalhados que querem estudar a Bíblia de uma forma segura, mas à luz da doutrina espírita. E aí se organizou dentro da FEB, o núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, o NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. No que consistiu o trabalho dessa equipe, desse núcleo? Chegava a ser um departamento, uma divisão. O NEP era um núcleo dentro do grande departamento de difusão doutrinária da FEB. Qual que é o trabalho, a missão dessa equipezinha, apoiada pelos companheiros que estavam dispersos pelo país? Organizar uma boa biblioteca bíblica de apoio em pesquisas, e uma biblioteca que fosse dinâmica, renovada, submetida a uma análise crítica periodicamente, porque a pesquisa bíblica ela não está pronta e acabada. Não está. Às vezes quando a pessoa chega lá, né, o livro do Hopes, né, a vida nos tempos de Jesus. Aí chega comigo, e aí o que você acha desse livro? Eu falo,
Hobbes escreveu isso há trocentos anos atrás. A pesquisa bíblica avançou muito depois do trabalho que ele fez. Existem coisas mais recentes que são mais seguras, porque a pesquisa bíblica não para. Vocês estão aqui do lado da Universidade Federal de Santa Maria. Vocês imaginem se o pessoal da engenharia estivesse utilizando tese de doutorado de 30 anos atrás. Não é assim? Todo ano surge uma pesquisa nova. E a pesquisa bíblica é a mesma coisa. Todo ano, olha, tem uma cunhada minha que a mãe deixa irritada, professor de história, ela fala assim: dar uma história é muito fácil. É a mesma coisa, não muda. Você fica 30 anos na mesma aula. Não. Tinha coisas que eu afirmava sobre a história do Brasil há 20 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, que eu não posso afirmar hoje mais. Então a pesquisa bíblica é dinâmica. Está sempre tendo que se atualizar. Pode ter coisas que o Haroldo afirmou sobre o Paulo Estevão na famosa palestra de 2010, né? Do Paulo Estevão, que hoje, se ele for revisar, olha, aqui está furado. Não tem base mais para aquilo. Tem coisa nova que desmentiu aquilo. É possível. Por isso, uma biblioteca de apoio ao estudo bíblico, ela tem que estar sempre sendo renovada. Daí a importância de um núcleo de pessoas que estão sempre atrás. Olha, sabe aquele livro que a gente tem na biblioteca? Lançaram uma reedição dele com uma nota, fazendo uma correção. Vamos substituir? Aí, então, compra um livro novo. E vai se colocando na biblioteca. Essas notícias atualizadas, essas reinterpretações, ou essas descobertas novas que a gente faz dentro da obra do Emmanuel, por exemplo, isso precisava ser divulgado. Aí se criou na ocasião uma revista, ela teve um número só, mas nós já vamos falar sobre porque o trabalho não avançou muito. Se criou uma revista, onde o Saulo escreveu um artigo, o Simão Pedro escreveu um artigo, o Haroldo escreveu um artigo, aquilo deveria ser publicado, né? E circular, como a reencarnação, como a reformador, circular pelas casas espíritas, para que todo mundo estivesse acompanhando as novidades, as descobertas que cada um faz, né? Eu lembro de um artigo lindo da Angélica é uma estudiosa lá do sul de Minas, Vinícius Lara, o Arthurzinho estava começando a estudar também, o Arthur Valadares. Então as pessoas escreviam artigos, esse núcleo da FEB fazia uma triagem nesses artigos, selecionava aqueles que tinham um potencial de descoberta, de novidade construtiva maior, para organizar a revista. Podia ter um site também, um site com uma bibliografia, sugestão de livros, novidades, vídeos, os encontros que deveriam acontecer. Criar um site, compor uma revista, criar uma biblioteca. E o que vocês fazem aqui todo sábado de manhã. Grupos menores. O estudo do Evangelho não é um movimento de massa, não é. Grupos como esse, tem grupos menores que esse, pessoas com grupos de 5 pessoas, 6 pessoas, né, que sentam em volta de uma mesa, com a bibliografia na mesa, na pilha de livro, passam a manhã tomando um chimarrão. Olha aqui, achei essa palavrinha aqui, eu descobri o significado dela no dicionário bíblico. Olha, o Emmanuel fala sobre essa palavra no livro Paulo Estevão, e estudar, grupos de estudo. Isso era o NEP. Por que eu comecei falando do NEP? Nós vamos chegar na bem-aventurança, mas isso aqui é importantíssimo, né? Por que eu falei primeiro do NEP? Para o pessoal entender que o NEP é diferente do que a gente chama de miudinho. O miudinho é NEP, mas o NEP não é miudinho. O miudinho está dentro do NEP. Porque enquanto o NEP é um núcleo, é uma equipe, é um grupo de trabalhadores com uma pauta de realizações, um conjunto de trabalhos a ser feito, né? De repente pode ser trabalho do NEP e organizar uma literatura musical. Parceria, o departamento de arte da casa com o NEP da casa, montar uma literatura musical sobre que o Luiz cantou hoje, Veste de Amor, né? A cura da mulher hemorroíça. É um projeto do NEP com parceria com o departamento de arte. Enquanto o NEP é um núcleo, uma equipe, um grupo de pessoas que realizam coisas na casa espírita, tendo como foco temático
as passagens bíblicas, o miudinho é um método. Miudinho é uma metodologia. Uma estratégia de estudo, é uma maneira de organizar o entendimento quando você olha para o versículo, quando você olha para a passagem, quando você olha para o texto. Miudinho não é NEP, não é um NEP de Minas Gerais. Muito embora Minas tenha poucos NEPs, pouquíssimos NEPs. Miudinho é uma metodologia. E pode ser, eu acredito que sim, que as bases, as raízes, as origens do NEP estejam na prática do miudinho. Lá na década de 50, um grupo de senhores, né, na época jovens, eu já os conheci senhores, né, na época muito jovens, o seu José Damasceno Sobral, o seu Sobral, o seu Leão Zálio, o senhor Honório Abreu, os irmãos, o seu Honório, todos eles, o seu Lúcio, eles, quando pegaram nas mãos, chegaram nas mãos deles, Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro, né, que inaugura a famosa série Fonte Viva do Emmanuel, de comentários bíblicos, eles falaram, opa, então a coisa vai além do Evangelho segundo o Espiritismo. Se tinha uma ideia equivocada de que Kardec falou assim, olha, na Bíblia, esse versículo, esse aqui pode confiar, presta. Aí depois, cada um virou um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O resto, eu não pus o Evangelho segundo o Espiritismo porque não presta. Esquece isso. Isso é erro humano, é adulteração. De repente o Emmanuel começa uma série de livros, de mensagens, elas eram a princípio publicadas na Reformador, na revista da FEB, avulsas. Depois a FEB viu que aquilo na verdade era uma obra, um tratado de entendimento bíblico à luz da doutrina espírita. E começou a lançar blocos literários, livros, Caminho, Verdade de Vida, vão lembrar? Fonte Viva, Vinha de Luz, Palavra de Vida Eterna, Ceifa de Luz, e mesmo ele vai, né? E ele vai. Então começou a sair aquela série. E esses rapazes de Belo Horizonte começaram a se entusiasmar com aquilo e querer estudar mais a fundo. Só que sem recurso para fazer isso. Sem recurso literário, sem base acadêmica. Não que seja necessária base acadêmica, mas também se sair do vazio. Na época não se tinha sequer uma tradução padrão que atendesse a esse objetivo. Então eles procuraram um benfeitor do movimento espírita, que é muito conhecido fora do movimento espírita, mas os espíritas poucos sabem a participação dele no movimento espírita, que é o senhor Carlos Torres Pastorino. Todo mundo aqui conhece uma obra chamada Minutos sobre Sabedoria. O Pastorino, ele tinha estudado no Instituto Bíblico de Roma, porque ele foi padre. E o Instituto Bíblico de Roma é a maior instituição acadêmica, teológica, dentro do movimento católico do mundo. Então, o Pastorino ele era fluente em hebraico, né? Que nem o Celestino, que nem o Severino. Ele entende hebraico, ele entende grego, sabe? Ele era fluente nessas línguas todas, conhecia a teologia profundamente. Então ele começa a trazer para o seu Honório, trazer para os meninos de Belo Horizonte, as revistas do Instituto Bíblico de Roma e traduzir do italiano, que era o idioma padrão para a publicação católica, para o português traduzir para eles. Então era um apoio. Eles pegavam Kardec, pegavam as obras do Emmanuel, pegavam as revistas que o Pastorino trazia para eles, e isso dá versículo. E olha que bonitinho. Como eles não entendiam a língua grega, que é o idioma dos primeiros códex, as primeiras, né, os primeiros cânones da Bíblia, o que eles faziam? Eles pegavam 3, 4 traduções e iam na intuição, vendo qual palavra eles sentiam. Aí não é sério. Sentiam que encaixava melhor na boca do Cristo. Então eles xerocavam 3, 4 traduções. Pegavam João Ferreira de Almeida, pegavam, né, a tradução protestante, a nova versão internacional, pegavam várias traduções. Xerocavam, ia com a tesoura, recortava as palavrinhas, aqui, bem-aventurados, recortava
Os aflitos. Aflitos é uma palavra boa. Ia na outra tradução e recortava. Pegava um papel chamex e colava. Tipo carta de sequestrador, sabe? Colava. E iam sentar para estudar. Vocês sabem onde que eles faziam isso? Porque não tinha espaço nas casas espíritas para fazer isso? Na casa da sua mãe. Uma mesa assim, ó. Sentava eles à noite, sábado à noite. O seu Leão, o seu Sobral, o seu Nó, o seu Luz. Eles sentavam em volta da mesa e ficava lá das 7 da noite até as 10 da noite, estudando o Evangelho à luz do Espírito, vendo o que Kardec falava daquilo, o que eles encontraram naquela passagem na Gênesis, o que eles encontraram naquela passagem em Emmanuel, e o que já tinha se descoberto nas pesquisas bíblicas, nas revistas que o pastor Emílio trazia. Aí eles entenderam, aí eles pegavam a mesa, arrastavam para o lado, ligavam a vitrola e ia dançar bolero com as mulheres. Às vezes não faziam isso, às vezes você só tirava os livros, forrava com um cobertor a mesinha, jogar truco, mineiro adora truco, ia jogar truco, depois disso. Isso é vivência do Evangelho. E eu tenho... Oi? E com isso foi se consolidando dentro de Belo Horizonte uma cultura que começou com esse pequeno grupo e foi se espalhando. Uma cultura, um gosto, um prazer pelo estudo bíblico. Pelo estudo bíblico. Com um detalhe. Completamente intuitivamente, o Sr. Honório, ele sempre puxava o estudo, ele segurava o estudo. Ele atravancava o debate da noite em cima de uma palavra. Uma. Ele fazia isso quase que intuitivamente, tipo Garrincha driblando sempre para a direita. Quase que intuitivamente. Os outros queriam avançar. Ele, não, gente, mas não terminou não. Vamos ficar nessa palavrinha mais um pouquinho. Tem mais coisa para sair daqui. Ele ia puxando. Sem perceber, intuitivamente, aqueles grupos em Belo Horizonte, por herança do Sr. Honório Abreu, não gostavam de avançar. Não gostavam de avançar. Então eles até sentavam no início, sentavam para estudar uma passagem inteira. O Sermão do Monte. O Sermão da Bem-aventurança. Sentavam para falar. E não saiu um versículo. E dentro daquele versículo não passava naquela palavra. Ficava naquela palavra. De modo que quando foi crescendo, e já não deu mais para ser na casa do Sr. Honório, eles fundaram o grupo Espírita Emmanuel, lá no bairro Padre Eustáquio, Rua Perdões. O povo falava mal, falava, ô Sr. Honório, o povo está falando mal do grupo. Ele falou, nós estamos na Rua Perdões, não é à toa. Então, instintivamente, se criou uma tradição na maneira de estudar. O Sr. Honório, o povo já sabia que ele não gostava de ser rápido, que ele gostava de ser lento. Então ele chegava e punha um versículo. Bem-aventurados os aflitos. Punha um versículo no quadro, ia e sublinhava, igual eu fiz aqui, só aflitos. Então, gente, como a gente tinha proposto semana passada, hoje nós vamos entender o sentido da palavra aflitos dentro dessa frase que Jesus falou. E lá ficava 1h30 estudando uma palavra. Tinha gente que não tinha paciência para isso. Falava, não se encaixava, assim, né? Lento demais, eu quero ver o resto. É lento demais. E aí começou a se comentar, alguns de uma forma pejorativa, alguns de uma maneira entusiasmada, entre um centro e o outro, assim, lá no Emmanuel, tem um senhor lá que estuda o Evangelho, mas você precisa ver, é tudo no miudinho. É tudo na forma miúda. E pega uma palavrinha e fica naquela palavra o tempo inteiro. Aí surge um apelido carinhoso, miudinho. Tem gente, eu já falei isso, tem gente que acha que miudinho sou eu. Manda recado, senhor miudinho. Quem dera. Quem dera. Então miudinho é um apelido. As pessoas falam, olha, lá do senhor, mas você vê que belezura que é. Ele estuda tudo tão miudinho. Aí ficou miudinho. Miudinho é um apelido que se tem para essa modalidade de estudo. Isso atravessou décadas, né? Foi estudando assim que, por exemplo, o Afonso Chagas,
o Haroldo Dutra Dias, adentrar no movimento espírita. A primeira reunião de estudo que o Haroldo conheceu na vida foi a reunião de miudinho lá no Grupo Emmanuel. Foi assim que ele conheceu. Ele já conheceu o movimento espírita, o Haroldo, estudando dessa maneira. Depois, é lógico, como ele tinha o compromisso da oratória, né, para grande público, não dá para fazer um miudinho num ginásio lotado. Aí é outra estratégia, é outra metodologia, porque o miudinho não é a única metodologia para um NEP estudar. Mas quando explodiu o movimento de NEPs pelo Brasil afora, a própria Federação Espírita não conseguiu levar adiante, porque a equipe do NEP da FEB era uma equipe interestadual, então tinha gente de vários estados, já com uma demanda de trabalho muito grande nos seus estados, com uma agenda de palestras, que não dava para ficar encontrando em Brasília para fazer isso, né? Então o próprio NEP da FEB foi se diluindo em vários NEPs. Hoje a FEB em si não tem mais um NEP, porque esse grupo não conseguiu manter a frequência de encontros e reuniões, mas tem NEPs no Brasil inteiro. Alguns desses NEPs fez uma escolha metodológica para estudar a Bíblia. Qual? O miudinho. Nem todos. E tem NEP, eu sei que tem NEP que tem 3 reuniões de estudo na semana. Uma, eles estudam de forma minuciosa. Aí a FEB falou, não, vamos dar um nome, mas um nome menos, né? Essa caipiragem mineira. Aí virou Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus, o EMEG. O nome da metodologia, o nome oficial da metodologia é Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus. Então, olha, lá no NEP, vamos imaginar aqui, do Arthurzinho, por exemplo, né? Lá no NEP Paulo de Tarso, em São Carlos, agora tem 2 reuniões de estudo do Evangelho. Numa se estuda a passagem inteira. Amanhã, nós vamos estudar hoje a parábola do filho pródigo. Se estuda a manhã inteira uma passagem com todos os versículos que compõem a passagem. A película. Na outra reunião, o pessoal optou por aplicar o EMEG, o Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus. Nessa reunião não se estuda a passagem uma vez ou amanhã, não. Lá se escolhe o versículo. Dentro do versículo se circula uma palavrinha ou 2, no máximo 3. Lá em Uberaba já aconteceu de nós ficarmos 3, 4 semanas com uma palavra. Na semana seguinte, põe o mesmo versículo pago. Ó, não terminamos a semana passada, vamos avançar nessa palavra. Ah, agora acho que a gente foi até onde dava conta. Nosso fôlego vai até aqui. A partir daqui já vai começar a imaginar coisas. Então, hora de ir para o próximo versículo. Só para dar uma colocação aqui. Nós começamos com o NEP, né? NEP Boa Nova, acompanhando esse movimento desde o início do pessoal. E aí depois nós optamos para um estudo minucioso do Evangelho. O NEP Boa Nova continua. Mas nós estamos dentro do NEP, que está lá dentro do grupo aquele. Existe um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho dentro do Boa Nova. E esse grupo de estudo e pesquisa do Evangelho dentro do Boa Nova fez uma opção metodológica. Escolheu uma estratégia de estudo. Não estudar passagens inteiras, estudar uma manhã inteira, pode ser 3 horas, 2 horas e meia, um versículo. Também pode ser uma escolha você fazer isso em sequência ou avulso. Eu conheço NEPs que estudam de forma minuciosa, que estudam de forma miudinha, de uma maneira sistemática. Lá em Uberaba nós estudamos assim. Nós escolhemos o Evangelho de Mateus, do primeiro capítulo, do primeiro versículo. E viemos versículo por versículo. Vamos fazer agora 7 anos. Estamos no capítulo 11. Aí já avisei pessoal, uns 25 anos para estudar. Minha avó já falou assim, desencarno e continuo. Ela até falou, vocês deixam o meu lugarzinho aqui no meu banco, viu? Eu vou sentar aqui. Deixa vaga. Vai demorar décadas. Teve gente que o dia que eu falei, nós vamos levar uns 25 anos para acabar. Teve gente que falou, não volta. Não voltou. E tem NEPs que falou, olha, lá a gente escolheu fazer uma seleção de versículos.
Então pegou, por exemplo, no mês, são 4 sábados, por exemplo. No início do mês, ou no penúltimo, no último sábado de um mês, eles fazem no final, em 20 minutos, uma eleição, cada um traz de casa 4 sugestões de versículos para o próximo mês. E elegem, fazem votação. Olha, nós vamos te dar esse versículo do Evangelho de Mateus, esse do Evangelho de João, esse do Evangelho de Lucas, esse do Evangelho de Marcos, ao longo do mês, cada sábado. São versículos diferentes, de passagens diferentes, cada sábado. A pessoa já sabe, esse mês vamos estudar sobre isso. Entre um versículo e o outro, nós temos uma semana para ir pesquisando. Tem grupo que tem a figura do mediador. Lá, por exemplo, em Uberaba, foi necessário que eu assumisse esse papel recentemente, viu, gente? Não era assim. Então, de 7 anos do grupo, já vai fazer 3 anos que eu tive que assumir esse papel que eu estou tendo aqui hoje, mediador, por causa da filmagem. Mas antes, era todo mundo participando, dando palpite, comentando. Ainda tem um pouquinho isso, mas a câmera, que aconteceu? Minerada caipira. Na hora que ligou a câmera, aí era engraçado, porque às vezes um coitado ia tossir, aí o outro, você vê a cara feia que eles fazem quando um infeliz levanta, vai no banheiro no fundo e dá descarga. Eu tive que um dia parar, gente, calma, Ju, desliga a câmera. Deixa eu explicar para vocês. Esse microfone é direcional, ele só pega a minha voz. E aí eu contei para eles, tem gente que reclama no YouTube que as perguntas deles não aparecem, né? Por isso, porque o microfone só pega a minha voz. Mas eles achavam que se passasse uma moto na rua, tá com eles batendo no motoqueiro, porque atrapalhava a filmagem. Então eles deram uma travadinha. Como nós não temos aí um microfone para pegar o ambiente, e mesmo se tivesse, isso ia dar muito trabalho para a Juju na edição. Pra vocês terem uma ideia, eu gravo no Zoom, no equipamento, o áudio que não é o da câmera. Chega em casa, a Juju tem que ficar olhando para a minha boca e ajustar o áudio da fala com a boca. Juju é que nem cabeça de bacalhau, não sabe ter. Então ela tem que ficar ajustando com a minha boca. Ela fica olhando, vai mexendo lá na reguinha até o áudio ficar no câmera. Isso dá muito trabalho. Se a gente for ainda incluir um segundo áudio pegando as perguntas das pessoas, então eu tenho procurado repetir. Né? As pessoas fazem pergunta e eu repito. Mas onde não tiver filmagem, o ideal é não ter a figura do mediador. Né? Ou se tiver, esse mediador ficar bem quietinho no canto dele, deixar as pessoas participarem. Sabe festa americana? Todo mundo traz uma contribuição. Eu conheci o Felipe e a equipe que hoje me ajuda no Miudinho, né? Essa equipe começou com um estudo de hangout às terças-feiras à noite, né, Felipe? A gente chamava esse grupo de Evangelho Redivivo. Era eu, Felipe, a irmã Ilha, a Candice. Terça-noite a gente falava, ó, o versículo na passagem é essa. O que cada um trouxe? Ela falou, eu encontrei uma leitura no Emmanuel. Eu achei essa leitura do André Luiz. Juntava tudo e estudava. Isso é uma outra proposta. Tá? Então, miudinho é método, é estratégia de estudo, é como se estuda. Né? Fala. Só uma dúvida que surgiu em relação, por exemplo, onde que se encaixa aquele método que tem no Luz Imperecível do Honório, que é o que, onde, quando, é isso. Dentro do próprio... O Luz Imperecível, o que aconteceu? O senhor já estava com uns 40 anos de miudinho, alguém falou assim, senhor, eu só preciso organizar um livro. Tanto que não tem todas as passagens, senhor. Algumas pessoas gravavam o estudo sonoro. Aí não foram transcrever, passar limpo os estudos, entregou para o senhor Honório. Aí o senhor Honório organizou, ele, o senhor Sobral, organizou, reduziu as mensagens e fizeram aquele famoso prefácio, que inclusive nem é o senhor Honório, se não me engano. Quem faz aquele prefácio é o senhor Sobral, explicando isso, que é onde nós vamos chegar agora. Quando você pega um versículo, então agora nós vamos falar do miudinho. O que eu vou fazer aqui hoje de manhã? Você já sabe o que é o neto, o que é miudinho. Eu vou explicar o método interpretando o versículo. Certo? Então você pega um versículo e você vai sentindo que tem palavras que parece que psiquicamente estão negrito sublinhadas. Sabe? Elas saem do papel.
A gente brinca, parece aquela coisa do homem de ferro tridimensional. Você faz assim com o versículo e fica palavras voando ao seu redor. Assim. Tem palavras que se destacam. Os bem-aventurados aflitos, os aflitos vem para frente. Né? Se destacam. Ali você começa a fazer perguntas para aquela palavra que evidentemente se destacou dentro do versículo. Por exemplo, se é um nome de cidade. Ó, Jerusalém, Jerusalém, em verdade vos digo, não restará pedra sobre pedra. Opa, é Jerusalém. É o onde. Então, o onde do versículo é Jerusalém. Às vezes fala assim, na aurora dos tempos, né? Aurora é o momento do dia. Qual momento? Amanhecer. Quando? Entendeu? E Jesus ceou na casa de Zaqueu. Quem? O Zaqueu. Quem que ele era? O publicano. Aí você passa a manhã inteira estudando Zaqueu. O que era o publicano? Por que eles eram detestados? Eram detestados por causa disso, disso. Que tema isso propõe para a gente dentro da literatura do Emmanuel, do André Luiz? Então, o que, onde, como, né? E a mulher hemorroísta se arrastava entre as pessoas. É como ela se movimentava. Não era andando, era se arrastando. Né? Ou como estava, né? A filha de Jairo estava deitada no cárcere, na cama. O como. Vou mandar a história que eu vou chegar, não sabe o que era essa parte. Tá? Bom. Vocês vão. Nós estamos no Jairo, calma. Então, o nome, às vezes, né? Com nomes, por exemplo, um exemplo. A famosa passagem de quando Pedro corta a orelha do soldado do templo, né? E aí, João, se não me engano é João, menciona o nome do soldado, Malcos. Aí eu olhei aqui lá e falei, opa, tinta, eu falei aquele dia, né? Tinta era caro, vinha do molusco lá do Líbano. Pergaminho era pele de cabra, mas ela era feita, o pergaminho, com o gelo das montanhas da Fenícia. Então era caro. Esse cara não ia escrever um Malcos aqui só para a gente saber o nome do soldado. Tem alguma coisa que ele quer dizer com o Malcos. Da importância do trabalho do evangelista e dos adensadores, que ali naqueles 3 primeiros séculos ajudaram a dar riqueza para o texto. Existe alguma coisa que o cara quer dizer ali, que o evangelista quer dizer ali, que nós normalmente precisaríamos de 3 páginas para dizer. E eu falei, não posso gastar 3 páginas, eu tenho que conseguir zipar isso. Sabe, arquivozinho? Depois passa no RAR do minucioso e descompacta aqui. Malcos. Malcos em hebraico, Malki, que é rei. Malki é rei. Mas o outro nome citado na passagem é Shimon, é Simão. Shimon vem de Shemar, ouvir. Isso você vai pesquisando, não vai trazendo uma contribuição. E qual que é a parte do corpo do Malcos que Simão corta? Orelha. Então ele feriu o outro, mas na verdade ele está ferindo ele mesmo, porque Simão Pedro tinha essa postura de liderança com os demais. Ele era o Malcos, ele era o Malqui, ele era o rei, ele era o líder, ele era um novo ungido. Jesus ungiu ele quando passou a liderança do grupo para ele. Quando ele fere a orelha de Malcos, ele está ferindo as tradições que ele havia ouvido desde pequeno. Vai, viaja, 1h30, todo mundo, mas isso é verdade. Né? Eu conheço um pai de família que era espírita, que abandonou a família, não sei das quantas, maltratava a mulher, batia na mulher. Ele também estava ferindo o conhecimento que ele tinha do evangelho, com a postura. Aí vai debatendo. Entendeu? Fazendo as tais perguntas. Quem? Onde? Como? Por quê? Porque é a última que você faz. E vai estudando de forma detalhada. Para amanhã de hoje, o Éder me propôs uma passagem inteira, né? Não. Como você falou, as bem-aventuranças foi uma passagem toda, né? Mas eu sabia que o meu compromisso aqui era fazer o que eu faço. Vocês me trouxeram de longe, né? Para falar de outra coisa que não fosse miudinho, eu sabia disso. Então, o que eu pensei? Uma palavra que atravessasse toda a passagem, a perícope das bem-aventuranças.
Primeiro, o Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5, mas ele vai até o 8. Tudo é Sermão do Monte. Era um discurso que Jesus habitualmente fazia ao crepúsculo. No final da tarde, o pessoal encerrou a atividade, antes de se recolher nas casinhas, lá todas construídas com pedra basalto, lá em Cafarnaum, elas subiam uma parte mais elevada, não é o Monte da Borússia, viu? É bem sem vergonhinha, viu? Então, lá em Minas a gente fala um ladeirão, sabe? É uma parte inclinadinha assim, uma parte mais alta do relevo em torno de Cafarnaum. E o pessoal ia para lá porque era mais tranquilo, a natureza era belíssima. O lago ele era mais alto, né? Ele perdeu em volume, ele era mais alto. Então, hoje parece que você está muito longe do lago quando você sobe no tal monte. Para ter atitude, bem-aventurança. Mas antes o lago estava mais próximo. Eles iam para lá e sentavam para ouvir Jesus basicamente fazer o mesmo discurso. E o evangelista tem que cuidar de dizer o protocolo que Jesus mantinha, que era chegar, procurava uma pedra, um tronco de árvore e sentava. Aí todo mundo vinha e sentava. A palavra cátedra, fulano é um catedrático, né? A cátedra de filosofia da faculdade. Cátedra do latim quer dizer cadeira. Então, na tradição judaica, rabínica, o Rabone, o Rab, né? Ele sentava numa cadeira, só ele sentava na cadeira. E os outros discípulos, os alunos, sentavam do chão. Diferente dessa estrutura nossa grega ocidental, né? Que o professor, o mediador fica em pé, normalmente a gente fica sentado. É a sala de aula clássica, né? Lá não. Eles sentavam na cadeira, os outros sentavam. Essa postura de sentar na cadeira era uma postura de reverência. Quando o mestre sentava na cadeira, o outro já sabia, eu tenho que sentar abaixo dele, sentar no chão. Então Jesus começa o sermão da montanha com Jesus se sentando. Postura de mestre, olha, eu vou ensinar. Se diz também que a importância desse texto, desse discurso, é tão grande que ali é como se fosse uma psicofonia de Deus através de Jesus. Porque na Gênese, Allan Kardec fala assim, Jesus não era médium. Eu até imagino Kardec escrevendo isso. Ele escreveu, Jesus não era médium. Aí ele para e pensa, se nós considerarmos ele médium, só se for de Deus. E aí ele explica, ele vem e explica. Ele sabe uma afirmação séria que ele tinha feito. Aí ele vai explicar. Porque mediar pressupõe que ele seja instrumento de um espírito mais sábio. Nesse caso. Quem? Deus. Para Jesus. E como esse é o mais importante discurso dentro da estrutura bíblica, ali é a psicofonia de Deus. É possível também, eu não acho que seja um exagero, mas é especulativo, considerando o episódio do Tabor, que Jesus falasse em transe. Assim, é Deus falando. Só para a gente sentir a densidade desse discurso. E todo o Evangelho de Mateus, porque tem uma versão dele em Lucas, mas eu gosto sempre de ir para Mateus. Porque o texto de Mateus é um texto didático pedagógico, é texto para aluno, não é um apostilão de cursinho. E ele mantém uma dinâmica que é Jesus agindo, Jesus falando. Jesus agindo, Jesus falando. Então, antes do Sermão da Montanha, Jesus tinha acabado de curar o servo do centurião, acho que um paralítico também, não me lembro agora. Mas ele tinha acabado de terminar uma sequência de curas. Cura a sova de pelos, cura o servo do centurião. Aí parou de agir. Aí ele vai discursar. Aí pega capítulo 5, 6, 7, 8. Aí depois ele volta a agir. Então sempre assim, nessa dinâmica. Essa é uma seção, um bloco do texto de Mateus em que Jesus vai falar. É pouca. E sentando, ele dizia, ou algumas traduções, ele falou. Aí Jesus vai falar. Aí é aula. Aí é o intelecto em harmonia com o coração. Certo? O início, o prólogo, a introdução desse longo discurso
é as bem-aventuranças. Então as bem-aventuranças é um trecho, um pedaço de todo o Sermão da Montanha. Ela não é o Sermão da Montanha. Ela é um trecho do Sermão da Montanha. E aí tem as peculiaridades dentro desse prólogo, dessa introdução, que a gente vai dar destaque aqui. Todos os versículos dessa sequência, pelo menos os mais nucleares, repetem uma fórmula e uma palavra. No estudo minucioso, qualquer um desses versículos que eu pegasse, eu ia optar nessa manhã para destacar uma palavra. Então vamos pegar, por exemplo, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que têm fome, sede e justiça. Existe uma palavra ali que atravessa o discurso, né? Que ela é constante. Qual a palavra? Bem? Algumas versões trazem RIF, outras não, tem a questão da norma, né, a nova ordem ortográfica, né? Então, bem-aventurado. Bem-aventurado está escrito ali, viu, gente? Obrigado. Essa é a palavrinha que nós vamos estudar. Nós vamos estudar essa palavrinha até o final. Que hora que acaba? Intervalozinho? Que hora que é o intervalo? Ó, 10 horas nós começamos. 9 e 10? Nós já fomos 50 minutinhos. Vou fazer mais uma introduçãozinha. E depois a gente faz um intervalozinho e retorna. Só nessa palavra, bem-aventurado. É lógico, né? Parece uma coisa óbvia, mas tem gente que esquece disso que eu vou dizer. Jesus não fez o Sermão da Montanha em português. Em língua portuguesa. Então, quer aprofundar? Você não precisa ser fluente em hebraico, em grego, e ao contrário do que muitos dizem, o Haroldo não é fluente em hebraico nem em grego. Eu lembro que a gente desceu na Grécia, em Atenas, juntos, tinha um pessoal que estava conosco, aí é tudo escrito em grego, né? Alguém falou assim, ainda bem que o doutor Haroldo está conosco, porque eu não estou perdido. O grego de hoje, o hebraico de hoje, o grego hebraico moderno, não é cidade grande é outra coisa. Aqui o Deus chega é chato, né? Sabe, amanhã tem um passeio lá. Então, gente, o hebraico e o grego de hoje não é o hebraico e o grego da época. O grego bíblico é o chamado grego koiné, que é um grego vulgar, não era o grego clássico. Então, você não traduz, por exemplo, um texto de Platão como você traduz um texto do Evangelho. São gregos diferentes, né? O grego clássico é um grego empolado, um grego culto, né? Um grego mais difícil. É mais difícil traduzir um texto de Platão do que traduzir um texto de Marcos. E mesmo entre os evangelistas, tem um grego melhor e um grego pior. Marcos, por exemplo, ele era um hebreu. Ele escreve as memórias de Pedro, então, que é outro hebreu. Ele escreve em grego para atender a gentilidade, mas o grego dele é um grego ruim, é um grego mal escrito, como tem gente que escreve em português mal, não é assim? O grego dele é um grego difícil, depois foi sendo copiado e retransmitido, mas dentro daquela estrutura que não era um primor. Quando você pega o grego de Lucas, por exemplo, que era um grego, Lucas era grego, e quem compõe a estrutura do evangelho dele é Paulo, que também era grego. Paulo era um judeu helenista, era um judeu de Tarso. Tarso era na Grécia. Então, o grego de Lucas é um grego, mesmo sendo um grego popular, um grego do povo, um grego koiné, é um grego muito bem escrito, é um texto grego muito bem escrito. Há uma controvérsia sobre o que seria aquele proto-evangelho de Mateus, ou escritos de Levi, que está mencionado no Paulo Estevão. Possivelmente aquilo era aramaico, dificilmente hebraico, porque o hebraico era uma língua mais litúrgica. Mas o evangelho de Mateus que a gente estuda hoje, que o Haroldo traduziu, já não é aquele escrito do Paulo Estevão, viu? Aquilo era ruim, era pobre. Mateus fez um rascunhão.
Depois, quando isso foi para a mão de Gamaliel, de Estevão, de Paulo, né? Isso foi depurado e virou o Evangelho de Mateus grego que o Haroldo traduziu. É a matriz que a gente estuda hoje. É um grego bom, é um grego bem escrito. Né? Então você tem que ter essa noção de que esse texto grego, você não precisa ser do fluente nele, mas às vezes um bom dicionário grego, interlinear, sabe o que é interlinear? Vem o texto em grego e embaixo vem o mesmo versículo em português e mostrando qual que é a palavra. Então você já sabe, olha essa palavrinha aqui, esse tradutor usou, traduziu ela por essa palavra. Você vai acompanhando o trabalho do tradutor, né? E às vezes o bom tradutor, o Haroldo é um bom tradutor, ele tem o cuidado de pôr a notinha lá embaixo, para ele deixar para o leitor, falar, olha, eu optei por essa palavra, mas também é possível traduzir esse grego aí, ó, por essas outras palavras em português. E já aconteceu ocasiões do miudinho, eu conversando com a Ilha, a gente falou assim, não, essa palavra que o Haroldo usou, não sei, não é por aí que eu quero ir. Eu teria usado, teria usado essa outra palavrinha que está na nota que o Haroldo colocou. Vamos substituir ela. Entendeu? Então, você vai na origem da palavra. Esse bem-aventurado não foi o que saiu da boca de Jesus. Mas também não foi o grego. Chegou até nós pelo texto grego. Mas também não foi o grego. Jesus falou em aramaico. Mas você usa a palavra grega para chegar no aramaico. Dentro dos sentidos possíveis do campo semântico em torno da palavra que o texto grego nos oferece, qual palavra do aramaico refletiria melhor esse sentido? Aí você chega no aramaico. E aí imagina Jesus pronunciando aqui, né? A palavra em aramaico original, eu escrevi com caractere, né, nosso, vernáculo, mas era escrito em hebraico. Vou ficar escrevendo em hebraico aqui, pelo amor de Deus. Mas seria Ashrei. Ashrei. Então, sabe o bem-aventurado? Jesus ficou repetindo aquilo o tempo. Ashrei. Ashrei. Entendeu? Essa é a palavra. Na estrutura de pensamento hebraico, Ashrei é mais do que a simples palavra, porque não existia pontuação. A gente não tem ponto de interrogação, ponto de exclamação. A entonação, a palavra em si, ela sugere se aquilo é uma exclamação, se é uma pergunta, se é uma afirmativa. Ela sugere. E essa palavra, Ashrei, ela é sempre, necessariamente, uma palavra exclamativa. Quando ela aparece, o sujeito está exclamando. Então, o mais certinho mesmo, se for para ser bem Caxias na tradução, não seria bem-aventurado, seria ó bem-aventurado. Entendeu? Exclamando. Ó bem-aventurado. Uma exclamação. Está dizendo que é uma coisa extraordinária ser bem-aventurado. Então o aramaico, o hebraico tem essa característica, uma língua muito rica, porque ela está carregada, impregnada de emotividade. Quando você diz Ashrei, você está exclamando ó bem-aventurado. Ó, gente, no dia a dia a gente fala assim. Em que situação, vamos pensar no Felipe ontem à noite, eu ontem à noite, o Paulo, em que situação você fala, ó bem-aventurado? Conversando com um cara na padaria? Uma representação no teatro. Ah! Representação teatral, declamando um poema, namorando, né? Não. Se eu ligar para mim, ó, Ju, te amo, Ju, liga o telefone. Ela vai dizer o que está acontecendo. Não, mas eu acho Ah, xarope. Botaram alguma coisa
no chimarrão dele. Isso aqui já nos dá uma informação importante sobre o Sermão da Montanha. O uso dessa palavra no início de cada frase, de forma repetitiva, para quem conhece essa característica da comunicação em hebraico e em aramaico, já está, opa, isso não era uma introdução comum. Sabe o que ele fez antes de começar o Sermão da Montanha propriamente dito? Cantou. Olha, Luiz, como é que você sabe disso? Porque na estrutura poética hebraica, quando você tem essa fórmula de uma palavra se repetindo várias vezes, quando você usa uma palavra com essa conotação exclamativa, que você não usa no dia a dia, quando você percebe que todas as frases têm uma mesma métrica, que elas são marcadas por um ritmo, um compasso, e que existem aliterações, jogos de palavra, sabe? Tipo, para a gente entender em língua portuguesa, não adianta falar em hebraico, mas quando eu falo lá ontem no texto, né? Razão concedida por Deus, razão concebida por Deus, ração concedida ao homem. O razão com ração, concebida com concedida, é uma literação. Você faz um jogo de vogais ali, que sonoramente são palavras distintas, mas que se parecem. Entendeu? Em que situação que você faz isso? Poética, artística, né? É uma brincadeira. Nós não vamos saber isso, porque eu não vou trazer o texto em aramaico aqui, até porque não há consenso sobre como foi esse texto em aramaico. Mas é uma coisa a gente já sabe. Quem já teve acesso ao texto grego e foi projetando, voltando a partir dele para o aramaico, que era um texto poético. E na cultura hebraica, não existe poesia declamada. Aliás, na cultura antiga, viu, gente? Mesmo na cultura grega. Não existe poema declamado como a gente faz. Isso é uma coisa shakespeariana. Isso é uma coisa moderna. Na cultura antiga, como esses textos poéticos, as epopeias e tudo mais, eles eram para ser transmitidos, você não tinha televisão, você não tinha o Faustão, tá? Isso era transmitido de boca para ouvido, de boca para ouvido, de boca para ouvido. Para as pessoas memorizarem, sempre você declamava o poema cantando. Junto com o poema vinha uma melodia. Mas nascia junto, entendeu? Nascia junto. Então, na cultura hebraica, o nome que se dá para essa estrutura poética, litúrgica, que é marcadamente musical, que tem essa característica musical, porque aí junto com a letra, né, com a palavra, vem também o sentimento, que a melodia sempre está impregnado disso. Isso provoca emoções, e as emoções sugerem os sentidos para aquela palavra, né? Na tradição hebraica se chama de salmos. É um gênero literário. O salmo é um gênero literário. É uma estrutura poética, oriental, própria da cultura hebraica e com uma temática única, que é a espiritualidade. Não existe salmos. Ah, mas Cântico dos Cânticos é um poema erótico. Não, não é. Ali se usa a metáfora do relacionamento afetivo sexual entre casais. Mas Cântico dos Cânticos é um poema sobre espiritualidade, sobre a relação homem e Deus. Todos os salmos na tradição hebraica, aliás, na tradição hebraica não existe literatura fora da religiosidade. Não existe. Na Grécia, sim. Na cultura hebraica, não. Todo artista só escrevia, só compunha, não escrevia, né? Compunha a arte voltada para a questão espiritual, para as tradições de espiritualidade. O Sermão da Montanha é aberto com um belíssimo salmo composto por nosso Senhor Jesus Cristo. Poeta. Além de um grande contista, inventava histórias.
e um contista versátil, porque algumas dessas histórias que ele criava eram românticas, melosas, né, carregadas de sentimentalidade, outras eram extremamente cômicas, né? Quando ele conta, por exemplo, ele introduz a parábola do filho pródigo com a historinha da ovelha perdida, com certeza o povo chorou litros, bicas, vendo a historinha da ovelha que se perdeu e o pastor achou, o povo chorou. Mas em compensação, olha que curioso, quando ele contou a parábola do filho pródigo, o povo deu risada, rachou de rir. A gente acha trágico, né? Mas a cena do ancião puxando a túnica e correndo para abraçar, para o temperamento hebreu, um ancião com a túnica levantada, correndo para abraçar, é uma cena engraçadíssima. O povo, esse Jesus é um hilário, né, meu Deus? Isso é próprio de um grande artista, né? Faz rir, faz chorar. E um poeta, né? Certo? Vamos parar por aqui? A gente dá intervalo, a gente volta. E aí